Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Vamos falar um pouco sobre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Os fenômenos físicos são fenômenos em que não existe a formação de novas substâncias. Por exemplo, na evaporação da água, eu tenho uma água líquida se transformando em vapor de água. Então a substância antes e depois da transformação é a mesma. O processo de dissolução de sal na água também é um processo físico, porque existe apenas uma separação dos íons que constituem o sal, tá? Não existe a formação de novas substâncias. Na sublimação da naftalina, eu tenho apenas uma transformação em que a naftalina sólida se transforma em naftalina no estado gasoso, tá? Ocorre uma sublimação apenas, uma mudança de estado físico. Então é um fenômeno físico, ok? Percebam aqui, o processo de fusão do gelo. Eu tenho água sólida, que é o gelo, se transformando em água líquida. Percebam que a substância é a mesma, H2O em ambos os casos. Porém, os estados físicos que são diferentes, tá? Então, existe uma transformação, mas a transformação é uma transformação física, ok? Nos fenômenos químicos, por outro lado, existe sim a formação de novas substâncias. Quando eu queimo o álcool, por exemplo, eu tenho antes o álcool e o O2 que reagem para produzir CO2 e água, por exemplo. Durante a corrosão de metais, por exemplo, existe a formação de óxido que antes não existia. Então, eu também tenho um fenômeno químico, eu tenho formação de novas substâncias. Durante a destruição da camada de ozônio, eu também tenho um processo químico, porque inicialmente o ozônio que existia é transformado em O2. Aqui eu tenho um exemplo da decomposição da água em gás hidrogênio e gás oxigênio. É também um fenômeno químico. A substância inicialmente é a água, H2O, e depois eu tenho o hidrogênio e o oxigênio. As reações químicas podem ser representadas por equações químicas. Nas equações químicas eu tenho os reagentes, que ficam antes da seta, e os produtos que ficam depois da seta. Tá? Os reagentes são as substâncias iniciais que eu tenho. E os produtos são as substâncias que são formadas depois da reação acontecer. Existem vários símbolos importantes que são usados nas equações químicas. A letra S, entre parênteses, é para indicar que uma determinada substância está no estado sólido. A letra L, entre parênteses, indicar que uma determinada substância está no estado líquido. A letra G, estado gasoso, e a Q, indicar que é uma solução aquosa, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo, CaCO3S, então, o carbonato de cálcio sólido, sob aquecimento, produz óxido de cálcio sólido e CO2 gasoso, tá? Então, o meu carbonato de cálcio aqui, ele é o meu reagente, e o óxido de cálcio e o CO2, o dióxido de carbono, são os meus produtos. Aqui eu tenho um outro exemplo. A água, se decompondo, água líquida, se decompondo em gás hidrogênio e gás oxigênio. Aqui eu tenho um outro exemplo. Íons H+, e íons OH- em solução aquosa podem reagir para formar água líquida. Outro símbolo importante é um delta maiúsculo sobre a seta de reação. Esse delta indica um aquecimento. A gente já viu esse exemplo anteriormente, do aquecimento do carbonato de cálcio, produzindo óxido de cálcio e CO2 gasoso. Uma seta para baixo depois de uma fórmula indica uma precipitação, indica a formação de uma substância no estado sólido, tá? Em vez de representar o S entre parênteses, que eu poderia fazer, às vezes eu posso fazer simplesmente a representação dessa seta, indicando que essa substância foi formada no estado sólido, ok? Por outro lado, uma seta para cima, geralmente inclinada, indica a formação de um gás. Aqui eu tenho um exemplo do magnésio reagindo com ácido clorídrico, produzindo cloreto de magnésio e gás hidrogênio. Então, esse gás hidrogênio a gente pode indicar uma seta depois dele
para dizer que formou esse gás que escapou do meio reacional. Essa letra lambda em cima da seta de reação indica a presença de luz. Então, por exemplo, aqui eu tenho o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, na presença de luz, se decompõe em água e oxigênio.